Bom, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. A gente é estudante do curso de farmácia do segundo semestre. Nosso grupo é composto por Catarina, Maria Tereza, Kemily, Vitória, Paula e Thaís. Hoje a gente vai abordar um tema que gera curiosidade, reflexão e desperta muitas dúvidas e opiniões divergentes: a homeopatia. Afinal, o que é verdade, o que é mito e o que é mito quando falamos dessa prática terapêutica? Ela é de fato uma ciência? Qual o seu lugar dentro da farmacologia e da atenção à saúde? E como a percussão popular influencia sua aceitação e modo de como ela é utilizada? Para nos ajudar a compreender melhor esse universo, a gente convidou hoje o professor Paulo Lorandi, graduado em farmácia pela USP, com especialização em homeopatia pelo Instituto François, além de mestre e doutor em educação pela PUC de São Paulo, é professor titular da Universidade Católica de Santos. Ele atua com ênfase em atenção farmacêutica, assistência farmacêutica e ensino farmacêutico, e também participa de atividades voluntárias do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo. Tudo bem, professor Paulo? Tudo bem, e vocês? Tudo bem? Bem. Na medida do possível. Bom, professor, para começar, o senhor pode explicar para a gente o que é homeopatia e quais os seus princípios básicos? A homeopatia é uma proposta terapêutica baseada em outros paradigmas do que a farmacologia clássica. Então, a farmacologia clássica, ela está buscando uma ação diretamente no corpo físico, e ela é uma perspectiva generalista. A homeopatia, ela se baseia num conceito que é chamado de vitalismo. O que é o vitalismo? É uma relação em que, além do corpo físico, nós também temos não digo só uma individualidade. É assim, na homeopatia existe a palavra, né, espírito, a palavra... mas a gente tem que entender, eu prefiro a palavra individualidade. O que é individualidade? Que é exatamente a minha racionalidade e as minhas emoções. Então, o meu efeito terapêutico ele não vai ser exclusivamente no corpo biológico, mas nesse todo, nessa interação entre a minha individualidade e o meu corpo, através de processos sutis, não necessariamente processos vinculados a essa curva dose-resposta tão típica da farmacologia. Certo. E como a homeopatia evoluiu até a sua criação, até hoje? Então, aí essa é uma grande pergunta e assim a gente tem que ter uma grande visão histórica, né? Então, assim, Hahnemann, né, nos anos 1886, ele lançou uma dimensão dessa visão vitalista para terapêutica, né? E essa visão vitalista não foi original de Hahnemann, ela já vinha mesmo de Hipócrates, só que ele deu uma nova roupagem a essa perspectiva. E aí Hahnemann, então, ele estabeleceu uma série de fundamentos que, de certo modo, são seguidos até hoje. De lá para cá, algumas pessoas tentaram fazer algumas modificações, algumas intervenções, mas o fundamento básico ainda é hahnemanniano, né? E o fundamento básico hahnemanniano, ele parte de um princípio, primeiro, de uma experimentação no indivíduo são, e também na perspectiva de uma ação similar ao efeito que ele causa. Então, por exemplo, se nós pegarmos uma abelha e uma abelha picar uma pessoa, na região onde a abelha picou vai ficar vermelho, quente e dolorido, típico de um processo inflamatório. Então, se você pegar um excesso de sol, você vai ficar vermelho, quente e dolorido, ou seja, uma similitude entre o que a abelha provoca e o que o sol provoca. Então, com isso, você fez uma experimentação no indivíduo são, então a partir daí você vai pegar a abelha, vai fazer uma mudança farmacotécnica e dentro daquela ideia da sutileza você vai fazer um processo de diluição dessa abelha. Então essa abelha seria capaz, por exemplo, de atuar nessa relação de vermelho quente e dolorido causado pelo sol. Então, com isso, você tem alguns princípios. O princípio da similitude, você tem doses mínimas, você tem a questão
um elemento não é questionável, mas que algumas pessoas não seguem, que é o medicamento único, né? Quer dizer, então Hahnemann preconizava um medicamento por vez, não um medicamento sempre, mas um medicamento por vez. Já outros homeopatas, eles fizeram propostas em que havia ação de medicamentos complexos, de medicamentos alternados. Então, houve algumas variações baseadas naquilo que Hahnemann falava. E também na farmacotécnica, Hahnemann propôs uma farmacotécnica de diluição centesimal, e na sexta edição do Organon ele fez uma proposta 50 milesimal. Mas depois disso, alguns outros homeopatas acrescentaram também a dinamização por fluxo contínuo, que não é hahnemanniano, mas é vindo principalmente de um homeopata americano chamado Kent, né? Kent e Ehring, que fizeram essa proposta. Muito legal. Professor, eu tenho outra pergunta para o senhor. Muitos dizem que a homeopatia é apenas efeito placebo. Qual a sua opinião sobre isso? Então, a grande questão é que nós temos também que fazer uma avaliação histórica desse processo. Há muito tempo atrás, nós vivíamos, lá nos tempos da Idade Média, nós vivíamos num teocentrismo, quer dizer, tudo era explicado a partir de Deus. Eu estava doente porque Deus quis, eu ficava bom porque Deus quis. Então, aí o que acontece? Quando nós saímos da Idade Média, nós começamos a entrar no renascentismo, na Idade Moderna. Houve um filósofo, né, Descartes, que ele falou assim: penso, logo existo. Então ele começou a definir a existência não mais apenas por Deus, mas ele passou a definir a existência pela própria razão, né, pelo racionalismo. Só que, assim, Descartes, naquela época, e quando a gente fala Descartes, a gente personaliza, mas é um conjunto de pensadores, né? Eles não queriam entrar em choque com a igreja. Então, eles chegaram e falaram o seguinte. Então, estou falando de uma maneira bem, né, corriqueira. Obviamente, não foi assim a história. Não foi exatamente assim. Não foi exatamente assim. Mas eles falaram, então vamos fazer o seguinte. O que for da alma, a igreja vai estudar, e a alma pertence à igreja. Nós não vamos mexer com a alma, nós não vamos investigar. Porém, o que for do corpo é a ciência que investiga. Então, a gente começou a dessacralizar o corpo, que não podíamos, na Idade Média, nós não podíamos mexer no corpo, nós dessacralizamos o corpo com o racionalismo, e aí toda a ciência biológica começou a surgir. Então, a anatomia, a fisiologia, a patologia, a farmacologia. Então, naquele momento, houve uma dicotomia corpo e alma. Então, somente a ciência se pautou única e exclusivamente pelo corpo biológico. Só que, hoje em dia, a gente percebe que a resposta apenas biológica ela não funciona. A gente tem que trazer de volta essa junção, essa interseção entre aquilo que eu falei de individualidade e o meu corpo físico. Então, como a ciência ela se desenvolveu dentro dessa perspectiva eminentemente biológica, racionalista, quantitativa, experimental, todo mundo vai dizer para você, olha, a homeopatia não funciona. Só que aí a gente tem que trazer outros dados. A homeopatia está há 200 anos e até hoje ela se sustenta. A homeopatia ela tem que, de certo modo, se provar para a ciência vigente, porque senão ela não tem dinheiro para pesquisa. Porque assim, quem que tem o dinheiro? Quem tem o dinheiro pensa numa ciência racionalista, quantitativa, e não acredita na homeopatia. Não libera verbas para as pesquisas. Então, a gente não consegue desenvolver a pesquisa. Mas, de qualquer modo, existem pesquisas em homeopatia mostrando que a homeopatia funciona. Por exemplo, existem pesquisas mostrando que a homeopatia funciona em gado. Quer dizer, em animais de gado, que é diferente, por exemplo, dos animais os pets, né, os animais de estimação, que em tese, os animais de estimação, eles teriam vamos dizer assim, uma espiritualidade, uma percepção mais humanizada. Agora, quando você pensa no gado, ele é um todo, assim, né? Então, existem estudos interessantes utilizando homeopatia em gado, existem estudos interessantes
usando homeopatia em plantas, e isso tudo dando resultado. Só que ela não se explica dentro do paradigma da ciência atual. Então, o dono da ciência, o dono do dinheiro, ele vai dizer que a homeopatia é uma fraude, mas na realidade ela teria que ser vista dentro de um outro paradigma, dentro de uma outra dimensão, que por princípio os cientistas modernos não aceitam. Existe diferença entre placebo e efeito terapêutico percebido pelos pacientes? Então, existe, e sim, existe, mas isso até na própria alopatia. Existem dois conceitos que são bastante importantes, que é o placebo e o nocebo. O que é o placebo? O placebo é quando você, vamos supor, eu estou dando para você um comprimido alopático vermelho e você está tomando esse comprimido vermelho, está se sentindo melhor. E eu começo a entregar para você o mesmo comprimido vermelho sem o princípio ativo. E você continua se sentindo bem com aquele comprimido vermelho. Isso seria o placebo. Aí eu vou fazer o contrário. Eu vou te dar um comprimido amarelo e vou dizer, isso daqui vai te fazer muito mal, mas não tem nada lá dentro. Mas se eu te convencer que aquilo lá vai te fazer muito mal, você vai tomar aquele comprimido amarelo e vai passar mal. Vai passar mal. Que é o chamado nocebo. Então, a influência da dimensão humana sobre o efeito do medicamento, ela é tão importante que quando você faz uma experimentação, você faz em duplo cego randomizado. Quer dizer, nem o pesquisador deve saber se o que ele está administrando é medicamento e nem a pessoa que está recebendo sabe se é medicamento. Por quê? Porque a tua vontade, a tua maneira de encarar aquilo influencia. Então, se eu falar assim, se eu for convincente, você vai passar mal, você vai passar mal, você vai passar mal, e eu for convincente, daqui a pouco você sai correndo aqui e vai para o banheiro porque você está passando mal. Porque realmente a palavra e a tua mente, a maneira como você interfere no teu corpo são significativos. Se nós formos pensar, por exemplo, nos yogi, né, as pessoas que praticam a yoga, eles conseguem baixar o batimento cardíaco para 30, 40 batimentos por minuto, quer dizer, só fazendo uso da mente. Então, a mente é mais poderosa do que a gente imagina. Sim, verdade. Atualmente, né, existem alguns estudos que comprovam a atuação ainda da homeopatia, né, que ainda mantém ela no mundo, assim, né, da ciência. Mas você acha que seria necessário novos estudos para continuar mantendo ela ativa nesse meio? Então, eu penso que a homeopatia ela precisa provar 3 coisas. Primeiro, ela precisa provar que, de algum modo, existe uma informação farmacotécnica numa substância ultradiluída. Então, quer dizer, você vai fazer homeopatia, vai diminuir 6CH, 12CH, quer dizer, teoricamente não existe mais substância ali, mas como que essa informação está contida naquela substância? Então, existem trabalhos hoje levando em consideração a nanotecnologia, né? Quer dizer, então você tem a possibilidade de formação de nanomoléculas, nanoconfigurações que poderiam, de certo modo, transmitir essa informação. Então, eu tenho que provar que, de algum modo, essa configuração no diluente, ele é perceptível a partir das diluições. Uma segunda questão que eu preciso provar é como essa configuração dos diluentes são capazes de interagir no corpo. Então, existem alguns estudos que falam sobre degranulação de mastócitos, de degranulação de estamina dos mastócitos. Então, existem estudos mostrando que mesmo doses ultradiluídas são capazes de degranular os mastócitos. Ou seja, existe de algum modo uma interação celular entre essas substâncias e receptores. E tem uma terceira que é mais difícil, que é justamente, clinicamente, como é que a gente essa homeopatia vai interferir. Vamos imaginar que nós estamos em 7 pessoas, 7 pessoas com sinusite. Mas se nós formos levar em consideração toda a nossa individualidade, a sinusite, que mesmo que a sinusite seja absolutamente igual, ela tem que ser considerada diferente em função das nossas individualidades. Então, cada um de nós vai tomar um medicamento diferente. Então, como que eu vou comprovar por uma ciência quantitativa que 7 medicamentos diferentes conseguiram controlar 7 sinusites diferentes?
Porém, existem alguns estudos que são estudos de coorte, né? Quer dizer, o que são estudos de coorte? Você acompanharia uma população praticamente usuária exclusivamente de homeopatia e compararia a gravidade, a evolução, né, da saúde dessas pessoas com outras pessoas que não fazem uso de homeopatia. Mas isso é um estudo, como eu falei, caro, um estudo demorado e, infelizmente, né, os donos da ciência, os donos do dinheiro para a ciência não acreditam na homeopatia. Então, não existe verbas para fazer um estudo de coorte. Mas eu concordo, hoje em dia não basta apenas eu acreditar e ter essa simpatia pela homeopatia. Eu preciso me posicionar perante a ciência, mas insistindo, como o nosso paradigma é diferente, é mais difícil para que nós consigamos nos posicionar perante a ciência, porque ela é generalista, ela é quantitativa, ela é experimental. Eu queria pedir licença para fazer uma pergunta, só para aproveitar a deixa. O curso de farmácia, a gente está estudando desde o primeiro semestre, ele está sendo modificado com o tempo, né? Acrescentando matérias e outros assuntos. E a gente percebe que o profissional farmacêutico ele tem ganhado essa visibilidade após essa evolução. O senhor acha que se a homeopatia revolucionasse também, ela seria levada mais em conta, mais a sério? Colocar, por exemplo, a gente usa ainda fundamentos do Hahnemann. Se a gente adicionasse alguma coisa no futuro ou evoluísse, ela poderia ser mais bem vista, tanto pelos pacientes quanto pelos alunos? Sem sombra de dúvida. Só que nós temos dois problemas que eu vejo. Um problema é que a nossa sociedade ela está se tornando cada vez mais imediatista, cada vez mais materialista, cada vez mais, com perdão da palavra, tiktokiana, né? Quer dizer, tudo é baseado no TikTok, tudo é na questão imediata. Então, por exemplo, se qualquer professor, independentemente de ele ser um bom professor ou não, mas quando ele entra na sala e ele começa a falar de um futuro que vocês não conseguem, né? Eu estou dizendo vocês genericamente, mas vocês não conseguem perceber que esse futuro é de fato claro, você fala assim, pô, sabe, chato, eu vou... Sabe, você vai estudar. Isso não existe. Isso não existe. Aí você vai estudar só para fazer a prova. Aí o que acontece? E isso é interessante, assim. Obviamente nem todos, mas muitos alunos, ex-alunos que a gente se encontra, nossa, professor, você falava, tinha razão, tudo está acontecendo agora. Quer dizer, porque na realidade, assim, não que a gente tenha uma bola de cristal, mas como a gente estuda, a gente sabe que é assim que funciona. Só que, por exemplo, o aluno ele quer aquela coisa muito imediata. Existe uma outra questão também, que muitos alunos do curso de farmácia, eles entram no curso de farmácia porque eles gostam de química e biologia. Então, na hora que um professor vem falar de vitalismo, de filosofia, você fala assim, ai, meu Deus do céu, que coisa mais doida isso daí, esse cara aí tá pirado, né? Então, o que acontece? Na realidade, a gente teria que ter exatamente uma outra abordagem, eu concordo. Mas essa outra abordagem também teríamos que ter tido, isso na minha opinião, um aluno que chega aqui predisposto a uma outra abordagem. Quer dizer, então, ao longo do curso que vocês fizeram de ensino fundamental e médio, quando vocês chegam aqui, vocês estão já aquela coisa assim de professor dá aula, eu anoto, faço prova, e quando um professor começa a jogar questões para vocês pensarem sobre o assunto, assim, ai meu Deus, que chato, né? Por que não fala logo aí, já eu escrevo no meu caderno e já... Não quero raciocinar, é muito... Porque na realidade, pensar cansa, né? Pensar dói, né? Então na hora que você começa a se questionar, dói, e eu acho que assim, a sociedade hoje, nessa visão imediatista, ela teria essa dificuldade. Porém, por outro lado, eu imagino também que existe um grupo de jovens, né, que estão mudando a sociedade, né? Então, é um grupo de jovens, por exemplo, preocupados com o meio ambiente, preocupados com o voluntariado, preocupados com a empatia, né? Quer dizer, então, existem grupos de pessoas que estão vinculadas a uma nova relação humana,
Então, essas pessoas, talvez, elas consigam modificar um pouco, mas eu, nesse momento da minha vida, já velhinho, já estou pensando que eu estou um pouco pessimista, sabe? Eu estou achando que nós vamos ter que ter muita paciência para conseguir, vou usar uma palavra forte, forjar, né, essa geração numa dimensão um pouco mais altruísta, um pouco mais idealista, um pouco mais que tem uma perspectiva de um futuro mais Revolucionária mesmo. revolucionária, sem sombra de dúvidas. Mas eu estou um pouquinho pessimista, infelizmente. Sinto muito, mas Professor, e também com A essa gente nova também tá. geração da inteligência artificial, Sim. fica difícil do aluno ter, tipo assim, chegar uma pessoa e realmente ter a criatividade, ter a vontade de querer pesquisar em vários sites, querer realmente fazer e não ter alguém que faça por você. exatamente. Então, e assim, veja, quando eu falo de mim, eu não estou falando no sentido de, olha, eu sou bom, mas pela experiência mesmo. Então, eu já até comentei com vocês, um ex-aluno em que eu peguei no pé, né, de correção de texto, ele falou assim, olha, quando eu entrei no mestrado, o pessoal admirou com a qualidade do meu texto. E aí ele ficou pensando, eu aprendi com o Paulo, né? Porque eu fiquei pegando no pé. Então eu acho que é assim, você passa numa peneira, percebe a importância de tudo isso. Eu acho que mas a gente, vamos lá, vamos deixar o pessimismo de lado e vamos voltar a ser otimistas. Professor, quais são os mitos mais comuns que você costuma escutar sobre homeopatia? Quais são? Os mitos mais comuns. Ah, sim, que não funciona, que é água com açúcar, que, né, que na realidade isso daí é placebo, que então são essas coisas que a gente já discutiu, né? E assim, na homeopatia, por exemplo, eu já fiquei no balcão de uma farmácia homeopática há muito tempo, né? Eu tenho a farmácia homeopática, minha esposa que fica lá, ela também é farmacêutica. Depois que eu vim para a faculdade, eu sou proibido de entrar na farmácia. Quer dizer, minha esposa não deixa mais eu entrar lá, mas não, brincadeira. Mas assim, de qualquer modo, você tem que ter muita paciência. Uma coisa que eu sempre falo, uma certa vez, um médico cardiologista, ele entrou com uma criança no colo, que era o filho ou filha, não lembro, rosto transfigurado. Não, porque a minha filha tá com febre, será que essa homeopatia vai funcionar? Aí eu fiquei pensando, putz, o cara é médico, e não era médico homeopata, ele era médico alopata. E aí, assim, ele estava com medo da febre da filha, se a homeopatia ia funcionar ou não. Então, eu acho que, assim, sabe, você fica vendo, puxa vida, se o cara é médico, cardiologista, está acostumado com urgências, emergências, mas quando pega no calo dele, quer dizer, quando é a filha, a coisa pega diferente, né? E eu sempre digo, assim, a homeopatia, ela vingou no Brasil graças ao trabalho, em parte, obviamente, né, graças ao trabalho dos farmacêuticos. Porque quando eu fiquei no balcão da farmácia, foi logo no comecinho que a homeopatia estava revigorando. E aí, assim, a gente gastava muita energia explicando o que era homeopatia, dando segurança para as pessoas. Não, essa febre não tem problema, não sei o quê. Então, assim, graças a essa convicção e essa conversa que nós tínhamos com os pacientes, eles passaram, de certo modo, a conviver. E é engraçado que conforme você vai ficando mais tempo no balcão, você vai percebendo que há uma evolução das dúvidas. No comecinho homeopatia funciona? Aí você tem que explicar, papapá. Aí depois já começa a perceber, mas essa gravação é normal? Quer dizer, que é uma das características da gravação, você toma um medicamento e realmente pode ter uma gravação. Então, quer dizer, é interessante esse processo de você ver que a população, o consumidor, cresceu e entrou num processo de maturação. Mas hoje, nesse momento, nós estamos reduzindo um pouco a homeopatia por aquilo que eu estou falando, né? As pessoas querem
respostas mais imediatas. Então, por exemplo, uma das questões que eu falo muito em sala de aula é estilo de vida, né? Quer dizer, independentemente de ser homeopata ou alopata, o importante é o estilo de vida. Mas as pessoas não querem o estilo de vida, querem tomar um medicamento para emagrecer, querem tomar um medicamento para tudo, e na realidade você tem que comer feijão com arroz, não beber, não fumar, comer pouco, ou pelo menos comer de forma adequada, né? Não comer alimentos ultraprocessados, quer dizer, só que as pessoas não querem, mas não tenho tempo para isso. Então é essa questão do imediatismo que é um grande problema. Professor, esses mitos persistem. É uma questão de falta de informação ou resistência da medicina convencional? Eu acho que são as duas coisas, né? Eu acho que assim, o que a gente chama de medicina tradicional, como eu falei, ela é baseada num outro paradigma, ela é baseada numa relação dose-resposta, ela é baseada numa ação biológica. Então, os nossos estômagos são todos iguais, não importa quem sejamos, mas para a homeopatia os nossos estômagos são diferentes, porque os nossos estômagos estão vinculados à nossa existência, à nossa individualidade. Então, existe essa falta de crença da medicina tradicional, existe, e eu quero insistir, os donos do dinheiro também não acreditam na homeopatia, não investem em pesquisa na homeopatia, mas também falta um pouco da gente passar uma informação mais adequada para a população. Professor, eu ia te perguntar se a homeopatia você acha que pode substituir a medicina convencional. Não pode. Porque É uma complementa. É uma complementa. Porque assim, a gente tem que pensar no seguinte, existem situações em que a gente tem que entender que há um limite. Então vamos imaginar assim, existem limites bem objetivos e limites subjetivos. Então vamos aos limites objetivos. Por exemplo, imagine se eu esteja com câncer. O meu corpo já não tem mais vitalidade, ele não vai mais reagir à homeopatia, né? Vamos imaginar que nessa situação vai ter que entrar com alopatia mesmo. Imagine o seguinte, eu fui atropelado, né, na rua, estou todo estrupiado. Não dá para a gente imaginar que eu vou controlar a minha dor com homeopatia, sabe? Seria ilusório imaginar. Vamos imaginar o seguinte... Imagine vocês com seu bebezinho lá pequenininho, acabou de nascer, e vocês como mães, né? Vou falar mães porque vocês são todas meninas aqui, vocês como mães desesperadas, vai chegar uma hora que aquela agonia é tão intensa que vocês não teriam aquela paciência para esperar um pouquinho mais. Não que a homeopatia não vá resolver aquele problema, mas a agonia intensa é muito, muito grande. Então, eu, sinceramente, não culparia, não falar, olha, vocês não são capazes de esperar a homeopatia funcionar. Eu entendo que existem limites emocionais em que você, muitas vezes, tem que controlar a dor, você tem que controlar... De imediato, né? De imediato. Então, tem alguns momentos. Agora, o que a gente não pode é imaginar, assim, qualquer coisinha abandona a homeopatia para a alopatia. Mas... Por exemplo, no começo, há muito tempo atrás, tinha um médico homeopata que ele falava assim, quando chegava no consultório dele uma pessoa com hipertensão, tomando 7, 9, 15 medicamentos. Aí ele, com homeopatia, seria loucura ele falar assim, olha, joga tudo fora e vou trocar tudo por homeopatia. Mas ele gradativamente ia substituindo alguns medicamentos, ia retirando outros, e depois de um certo tempo, depois de um longo tempo, em determinadas circunstâncias, ele conseguia, por exemplo, reduzir o número de medicamentos, mas mesmo assim ficava com alguns medicamentos alopáticos e com alguns medicamentos homeopáticos. Então eu acho que a gente, mesmo que você considere a homeopatia uma terapia viável, existem momentos que você tem que saber que existem limites em que você realmente não consegue atuar. Então, principalmente, depende muito da vitalidade do teu corpo. Vamos imaginar o seguinte, na Covid, em que você tem um número de casos enorme. Quer dizer, já pensou se quem seria o doido? Fala, não, esquece tudo que você sabe da ciência e vamos só trabalhar com a homeopatia. É inviável, eu acho que... Então, tem limites, é uma ação complementar. Quem pode se beneficiar do tratamento homeopático e quais são os cuidados que devem ter?
todas as pessoas, né? Então, tirando essa condição de perda de vitalidade, né? Então, vamos supor, pela primeira vez, eu sou uma pessoa que só usei medicamento até hoje, eu tenho trocentas doenças comorbidades, eu não vou conseguir, de uma hora para outra, usar homeopatia. Mas, em tese, criança, adulto, jovem, idoso, né, todas as pessoas podem usar a homeopatia, até em doenças infecto-contagiosas. Quer dizer, então, existem medicamentos que você controla pneumonia, por exemplo. Então, mas tudo depende, por exemplo, se você vai para a Índia, na Índia tem pessoas que só se tratam com homeopatia. Tudo, só hospitais homeopáticos inteiros, só homeopatia. Mas, assim, sinceramente, eu não sei se, por exemplo, se eu tivesse tuberculose, se eu não iria tomar um antibiótico, entendeu? Mesmo sendo homeopático. Se eu for diagnosticado com tuberculose, eu vou tomar antibiótico, com certeza. Então, assim, mas de qualquer modo, eu acho que a homeopatia, ela pode atender a todas as pessoas. E a grande questão também tem uma outra situação. Vamos supor, dor. A gente tem que aprender a conviver com a dor, por exemplo. Tem pessoas que doem um pouquinho já, parece que o mundo acabou. Então, Já tomam de pirona. já vai lá, mas porque não, mas só que dor faz parte da nossa existência. Então, se eu aprendo de certo modo a conviver com a dor, mesmo quando eu tomo um medicamento alopático, eu tenho que esperar 1, 2 horas ou 3 horas para o medicamento fazer efeito. Agora, eu tomo um medicamento alopático agora, se daqui meia hora não fizer o efeito, eu já quero tomar mais outro comprimido, porque a dor tem que passar na hora. E não é assim que a vida funciona. Dor é algo que faz parte da vida. Então, é lógico que eu não vou quebrar o braço, não. Meu braço quebrado, eu estou depurando, estou sublimando com o braço quebrado. Não é isso. Mas, por exemplo, não é qualquer dor de cabeça ou qualquer dor no corpo que você tem que obrigatoriamente fazer uso de medicação. Só que as pessoas não querem sentir dor. Nada, querem ter zero de dor. E aí realmente fica difícil a pessoa conviver, pensar com a homeopatia, que ela tem que ter um certo... Não que a homeopatia seja lenta, não estou dizendo isso. Mas existe um tempo natural do teu corpo de reagir, de se constituir perante qualquer outro problema. Então, eu acho que, assim, tem que ter um pouco de paciência e a homeopatia, não sendo lenta, mas mesmo assim, ela respeita o nosso tempo do corpo. Isso acaba entrando no que você disse sobre as pessoas quererem algo mais Imediato. imediato, Exatamente. né? Imediatista. As pessoas não querem sofrer, né? Sim. E sofrer, não digo que seja gostoso sofrer, mas sofrer, de certo modo, faz parte da vida, né? Eu acho que não tem como. Né? Professor, quais os erros mais comuns que as pessoas cometem ao procurar a homeopatia? Então, eu acho que os erros mais comuns é o fato de achar que a homeopatia é alopatia, né? Quer dizer, assim, no sentido de tomar a homeopatia como se fosse alopatia, e na realidade não é. De certo modo, não que seja uma obrigação, mas quando você faz uma opção pela homeopatia, você está fazendo uma opção para uma nova forma de ver o mundo. Né? Quer dizer, então, você está vendo o mundo, você está pensando assim, olha, eu estou olhando o mundo para um mundo vitalista, eu estou olhando o mundo por uma relação, existe uma energia vital que circula, né? Então essa energia vital que circula é algo que, por exemplo, depende um pouco da maneira como eu olho o mundo. Então isso tem que, de certo modo, ser modificado. Mas eu acho que as pessoas querem a homeopatia, substituir a homeopatia pela alopatia. E, na realidade, é substituir a alopatia por um modo de vida no qual a homeopatia se encaixa. Sim. Professor, qual mensagem você deixaria para quem ainda tem dúvidas sobre a homeopatia? Eu acho assim, primeiro, né, como vocês mesmos falaram, procure homeopatas, conversem com os homeopatas, discutam com os homeopatas as suas próprias dúvidas. É natural que a gente tenha dúvida, é natural que a gente tenha insegurança. Faça pequenas experimentações.
Então, por exemplo, procure um homeopata, principalmente assim, naquelas doenças crônicas que você já está cansado de tratar, alopatia. Você tem uma sinusite que está tratando há 10 anos e nunca resolveu, e tem um pouco de paciência, procura um homeopata para introduzir a homeopatia, por exemplo, numa doença crônica. Aí você fala assim, nossa, tudo bem, vai demorar 2, 3 anos para você se livrar da sinusite. Não é que a homeopatia é lenta, você está 10 anos tomando alopatia e não resolve, você 2, 3 anos é pouco tempo. Não vai ser do nada, né? Exato. Aí vai chegar uma nossa, eu melhorei da minha sinusite. Quer dizer, então, eu acho que é assim. A longo prazo. Você tem que ter uma visão, você não dá para imaginar que você vai fazer um tratamento. E uma outra questão que também eu acho que tem alguém tinha perguntado do erro, né? É achar que, assim, vamos supor, você procura um médico alopata, ele não funciona, o que você faz? Você procura outro. Você procura outro. E você até achar um médico que resolva o teu problema. Se você procura um médico homeopata e ele não resolveu, a homeopatia que não presta. E de repente é um médico que não acertou com você. Né? Então eu acho que tem que ter um pouquinho de paciência, tem que fazer experimentação, tirar as suas dúvidas, procurar homeopatas, conversar com os homeopatas. Eu acho que tudo isso é importante. Eu acho que é até uma questão de você sentir uma empatia, né? Igual você faz com um médico convencional, não dizendo que homeopatas não são convencionais, mas é um tratamento alternativo, né? Considerado pela sociedade no geral, mas você tem que ter uma empatia com o seu médico, né? Então, e inclusive eu falava muito isso no balcão. As pessoas chegavam e elas querem, qual é o melhor médico homeopata? Eu quero ir no melhor médico. E eu falo assim, olha, não existe necessariamente o melhor médico. É aqui mesmo. Justamente porque, assim, depende daquele que você se encaixa. Então, imagine, vamos supor, na homeopatia eu preciso falar abertamente para o médico. Eu não fui com a cara dele. Você acha que eu vou me abrir? Aí eu não vou falar um monte de coisa, ele não vai conseguir fazer uma anamnese adequada e não vai escolher o melhor medicamento. Então, o que você falou é perfeito. Tem que existir uma certa empatia. Essa empatia também na alopatia é importante, né? Não é só na homeopatia, mas essa empatia na homeopatia é importante para justamente ter essa interação e a gente poder chegar a um acordo ideal de tratamento. Muito obrigada, professor, pela presença, por nos esclarecer sobre mais dúvidas, né, que surgem sobre a homeopatia, sobre essa novidade. Digo por mim, porque quando entrei na faculdade, a homeopatia para mim foi uma novidade logo de cara, então é muito importante, né, que estejamos aqui conversando e discutindo sobre esse tema. O prazer foi meu, sempre que for necessário, estou disponível para vocês, ok? Obrigada. Tchau, tchau.